E aí pessoal, vamos dar início à nossa 14ª aula. E hoje trouxe uma aula de pórtico. Tem uma galera grande me pedindo para fazer aula de pórtico. E para dar início a esse tema, eu trouxe um pórtico bem simples, porque eu gosto de iniciar do simples, depois a gente vai complicando, como vocês viram nas aulas anteriores. Eu coloco um exercício mais simples e vou complementando, dificultando. Então, pórtico hoje, começando a primeira aula, uma coisa mais simples, depois a gente vai dificultando mais os exercícios. Então, vamos iniciar aqui primeiro detectando nossas reações. No ponto A nós temos AY e AX, e no ponto B temos apenas BY. No apoio fixo, duas reações, no apoio móvel, uma reação. E vamos encontrar a nossa resultante, da nossa carga distribuída, que é equivalente à sua área, ou seja, 4 vezes 10, temos aqui 40 kg de força para a resultante, que se encontra no meio da carga distribuída, ou seja, a 2 metros do ponto A e a 2 metros do ponto B. Bem, vamos iniciar calculando nossa determinação geométrica. Já sabemos que BN é igual a as barras necessárias, vai ser igual a 3 vezes o número de chapa mais 2 vezes o número de nós. Então, temos aqui, considerando uma chapa, pois não temos nenhum vínculo estrutural e não estamos tratando de treliça, para contar como barras. Ou seja, então, BN vai ser igual a 3 vezes 1 mais 2 vezes 0. Então, temos que BN igual a 3 barras. E nossas barras existentes, só como não temos nenhum vínculo estrutural, consideramos apenas as barras externas, ou seja, as próprias reações. Então, duas aqui com uma, 3 barras. Sabemos que BE igual a BN e estrutura isostática. Temos uma estrutura isostática. Agora podemos calcular nossas reações de apoio, recorrendo às nossas equações dos equilíbrios das forças, ou seja, o somatório das forças horizontais igual a 0, somatório das forças verticais igual a 0, e o somatório do momento no ponto A, onde temos mais incógnitas, igual a 0. Então, temos AX igual a 0, na horizontal temos apenas AX, na vertical temos AY, temos menos 40, que está de cima para baixo, e temos BY, está de baixo para cima, positivo, tudo isso igual a 0. E o somatório do momento no ponto A, sabemos que nem AY nem AX provoca momento nesse ponto, pois está na linha de ação desse ponto. Então, temos 40, provocando um momento negativo para a reação de apoio. Então, menos 40 vezes a distância, que é 2, mais BY vezes a distância, que é 4. Tudo isso igual a 0. Então, fazendo aqui, temos que BY vai ser igual a 80 dividido por 4, 20. Então, BY igual a 20 kg força. Então, encontramos o valor para BY. Podemos substituir aqui na equação de cima para encontrar o valor de AY. Então, vamos ter que AY é igual a 20 kg força, substituindo. Então, encontramos aqui os valores para nossas incógnitas: AX, BY, AY, BY e AX. Agora podemos separar nossas seções. Então, nossa seção 1 vai estar aqui, nossa seção 2 vai estar aqui, e aqui na seção 2, na viradinha, você vê que uma parte da estrutura está vertical ou horizontal, então temos uma viradinha. Então temos que considerar duas seções aqui nesse ponto. Depois você vai entender o porquê. Então aqui S4, vindo aqui S5 e por último
S6. Agora podemos calcular nossas seções separadas. Então, aqui sabemos que aqui é o ponto A, ponto B. Sabemos também que aqui nós temos nossas reações, né? Nós calculamos AY e AX, e por último aqui BY. Sabemos também nossa resultante, que está no meio da carga distribuída de 40 kg/força. Agora, também nossas seções, precisamos saber a localização delas, S1, S2, S3. Lembrando que na viradinha sempre temos que ter uma antes e uma depois. E aqui S6. E o mais importante que aqui é o ponto de visualização. Ou seja, estamos visualizando a estrutura dessa forma, para essa barra. E para essa barra, dessa maneira. Por que isso é importante? Porque se olharmos a estrutura dessa forma, a esquerda está abaixo, a direita acima. E se analisarmos assim, a esquerda está acima e a direita abaixo. E isso é importante no cálculo da nossa estrutura. Então vamos para S1 à esquerda, ou seja, abaixo. Então temos nosso corte, nossa estrutura, temos AY e temos também AX e uma distância de 0 metros. Podemos calcular agora nossa normal, nosso cortante e o nosso momento. Para a nossa normal, que nos diz que é toda a força que tem a direção do eixo, o nosso eixo é a nossa própria estrutura, então temos AY na direção do eixo. Como a Y está entrando no eixo, consideramos negativo, então menos AY. Para o nosso cortante, a força que está fazendo 90 graus com o eixo. Aqui está o nosso eixo, estamos analisando dessa maneira, então o AX está de cima para baixo, analisando dessa maneira, então também negativo, à esquerda, então menos AX. E o momento seria AX vezes a distância. Como nossa distância é 0, então já sabemos que é 0 kg/força vezes metro. Então, substituindo em cima, temos que nossa normal foi menos AY, nosso AY foi 20, então nossa normal foi igual a menos 20 kg/força. E o AX foi 0, então 0 kg/força. Então podemos agora para o nosso S2 à esquerda. Vamos continuar analisando a esquerda. À esquerda nós temos aqui nosso corte. E aqui eu vou trazer nossas forças anterior do S1 e colocar aqui como se aqui fosse o S1. Em cima S2, embaixo S1. Então a gente está analisando aqui para cá. Já considerando as forças anterior. Ou seja, aqui nós temos uma normal de menos 20. Então ela está entrando no eixo. Que foi o que a gente trouxe anterior. Que normal menos 20. Então entrando no eixo não precisamos colocar o sinal. Porque a própria direção da seta já nos indica. Então aqui é 0, botar para sinalizar. E o nosso momento também foi 0 kg/força vezes metro. Colocando para representar, para facilitar a didática. Então, temos agora uma distância de 3 metros. Podemos agora calcular nossa normal, nosso cortante e o nosso momento. Nossa normal nos diz que é toda a força que tem a direção do eixo. Na direção do eixo temos 20 entrando, então menos 20 kg/força. Cortante, toda a força que corta o eixo, ângulo de 90 graus, temos apenas 0 kg/força. E para o momento, como estamos analisando assim, seria um momento no sentido negativo. Então, menos 0 kg/força, que é a força, vezes a distância, que é o braço, de 3. De qualquer forma, o nosso momento continua sendo 0 kg/força metros. Pronto. Agora vamos analisar o nosso S3 à esquerda. Agora veja que o nosso S3 à esquerda já está na horizontal. Vamos botar aqui embaixo. S3 à esquerda, ele já está horizontal. Então aqui nós temos nosso corte,
E lembrando que estamos trazendo as forças anterior, ou seja, aqui é o nosso S3 e aqui é o nosso S2. Então no nosso S2 nós tínhamos uma força de 20 kN nesse sentido. Veja que está no mesmo sentido, ou seja, está na vertical. Então 20, o que é a normal do anterior, a mesma posição que a gente está trazendo. Então 20 kg força. E aqui, nesse sentido, 0 kg força. E temos um momento também que estamos trazendo de lá, de 0 kg força vezes metro. E a distância entre S2 e S3, sabemos que é 0 metros. Pronto. Podemos agora calcular nossa normal, nosso cortante e o nosso momento. Então, para a nossa normal, toda a força aqui tem a direção do eixo. Veja que o que era cortante no nosso S2 passou a ser normal no nosso S3. Por isso a importância de colocar uma seção antes e uma seção depois da viradinha, porque muda o sentido das forças. Então, o que era cortante passou a ser normal, e o que era normal no S2 passou a ser cortante no S3, por conta desse ângulo de 90 graus. Então, nossa normal, entrando no eixo, menos 0 kg força. Agora, analisando a esquerda, de baixo para cima, positivo o nosso cortante. Então, 20 kg força. E o momento seria 20 vezes 0, continua sendo 0 kg força vezes metro. Então, agora, podemos calcular nosso S6 à direita. Vou partir do S6 agora à direita, para facilitar nosso cálculo. S6 à direita. Em S6 à direita nós vamos ter o que? Nossa seção, sua estrutura. E vamos ter apenas um BY. Então, sabemos que a distância é 0. Podemos calcular agora nosso normal, nosso cortante e o nosso momento. Para normal, toda a força que tem a direção do eixo. Aqui nós temos na direção do eixo apenas BY. O nosso BY entrando no eixo é negativo, então fica menos 20 kg força. Cortante, não temos nada cortando o eixo, 0 kg força, e o nosso momento 0 kg força metro. Agora vamos para o nosso S5 à direita. Lembrando que estamos analisando a direita nesse sentido, ó, para baixo, a direita que se torna para baixo. Então, temos aqui nosso corte, nossa estrutura. Vamos pegar os nossos dados do S6, que está aqui nesse ponto, e botar. Nós temos uma normal entrando de 20 kg força, não temos cortante. Vou colocar aqui só representando, sabemos que é 0 kg força. E o nosso momento também foi 0 kg força vezes metro. Só representativo, para saber que estamos transportando as forças do corte anterior e colocando no ponto aqui onde estamos calculando. Então, a distância aqui, 3 metros, S5 para S6, 3 metros. Podemos agora calcular nossa normal, nosso cortante e o nosso momento. Para nossa normal, continua entrando no eixo os 20, então menos 20 kg força. Cortando, temos 0 kg força. E aqui seria essa força de 0 vezes o braço de 3 para o momento. Então vamos continuar com 0 kg força vezes metro. Agora podemos ir para o nosso S4. No nosso S4 à direita, vamos ter nossa estrutura. Lembrando que nosso S4 já está na horizontal agora, mesma situação, temos o corte e nossa estrutura à direita. Então, vamos trazer o que foi do anterior, os dados do anterior. Temos menos 20 aqui, ó, no nosso ponto aqui, tá de baixo para cima, quilogramas força. E temos também
aqui 0 kg força, e o momento que trouxemos de lá também 0 kg força vezes metro, e uma distância de S4 para S5 de 0 metros. Podemos calcular agora nossa normal, nosso cortante e o nosso momento para essa seção. Nossa normal, toda a força que tem a direção do eixo. Aqui, o nosso cortante do anterior passei a ser normal nesse aqui, então 0 kg força. Agora, nosso cortante, cortando o eixo 90 graus, formando um ângulo de 90 graus, temos 20 kg força. Porém, estamos analisando a direita. A direita de baixo para cima é negativo. Então, se você coloca o sinal aqui, que a gente está trazendo no anterior, vai ficar negativo com negativo positivo. Você acaba errando. Então, lembre-se, a seta indica o próprio sinal. Já trouxemos, ó, nesse sentido era um negativo, 20 kg força. Mas como está à direita, agora o cortante, ele passa a ser negativo. E o momento continua sendo 0 kg força metro. Então aí calculamos nossas seções. Podemos ir agora para os nossos diagramas. Então no diagrama do normal, nós tivemos em S1 para normal um valor de menos 20, e em S2 também menos 20. Então aqui tivemos, como estamos analisando nossa estrutura dessa forma, aqui e dessa forma aqui, o negativo fica aqui, o positivo acima, bem assim desse lado. Negativo embaixo, positivo em cima, para o normal. Então, descendo para cá, temos aqui de S2 até S3 menos, tá assim, menos 20. Aqui é negativo. No nosso S3 ao nosso S4 foi 0. E do nosso S5 ao nosso S6, menos 20 também. Lembrando que estamos na a posição que estamos olhando a estrutura. Então, menos 20. Também negativo. Esse ponto. Agora, nossa cortante. Nossa cortante em S1 foi 0. Em S2 também foi 0. Então, aqui, nessa barra, 0. Em S3, ele foi 20. Então, aqui nós temos 20 kg força. E no nosso S4 foi menos 20. Então, de lá ele desce para menos 20. Então, se o cortante atravessou o nosso eixo, sabemos que aqui nesse ponto da estrutura nós vamos ter o que? Um momento máximo. Então, S5, S6, o nosso cortante foi 0 também. Agora o nosso diagrama do momento. Em S1 até S2 também foi 0. O S3 também foi 0. O nosso S4, que está aqui nesse ponto, S3 e S4, também foi 0. Porém, sabemos que nós temos uma carga distribuída na parte superior da estrutura e que ao cortar, ao nosso cortante atravessar o eixo, temos aqui um momento máximo. Então sabemos que aqui esse momento ele é representado dessa forma, uma parábola, porque nós temos uma carga distribuída. Então aqui nós temos o nosso momento máximo, que nós vamos calcular ele. Agora, de S4 e S5 para S6 também tivemos um momento igual a 0. E para calcular esse momento máximo podemos usar o nosso QL ao quadrado sobre 8. Ou seja, nós vamos usar a fórmula do momento máximo. Momento máximo igual a QL ao quadrado sobre 8. Quem é o Q? O Q é nossa carga. Quem é o L? Nosso vão. E o 8 da fórmula. Então vamos ter aqui um momento máximo igual a carga, que foi 10. Não podemos usar a resultante, sim a carga. 10 vezes L, o nosso vão. 4 ao quadrado sobre 8. Então nós temos um momento máximo igual a, fazendo essa conta,
10 vezes 4 ao quadrado dividido por 2,80 kg força metro. Então temos aqui 80 kg força vezes metro, que é o valor do nosso momento máximo. Então, pessoal, tá aí calculado nossa primeira aula de pórtico da nossa 14ª aula de estruturas isostáticas. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até a próxima aula. Valeu!